Vim aqui esperando mudar essa paisagem e no processo ela me mudou. Meu nome é Sean Overton e estou transformando isso em uma floresta no deserto. Há alguns episódios, repeti no rancho uma frase que sempre digo: vamos agir como se 100.000 pessoas estivessem assistindo. A maior lição desse projeto é que tentar fazer o mínimo para ser eficiente é extremamente ineficiente. Mudei minha opinião sobre como faço projetos em geral, agora não tento mais atingir apenas os objetivos mínimos. Estou focado em garantir meu sucesso, priorizando alcançar resultados ao invés de buscar o caminho mais fácil. É essa mentalidade americana de querer ser eficiente sempre. Não importa ser eficiente se não atingir o objetivo. Então é muito melhor, em vez de pensar em como vou fazer algo de forma eficiente, pensar em como vou fazer algo bem feito. Como eu encontro os recursos e, na verdade, as pessoas, porque este canal é um recurso incrível para mim. A primeira vez que vim aqui, eu estava em um Lexus RX 330 que eu nem consegui subir até a propriedade. Na verdade, tive que estacionar a uns 5 quilômetros de distância, pegar minha bicicleta de montanha e pedalar morro acima em um cascalho solto que se espalhava por todo lado. Desci da bicicleta e caminhei quase todo o trajeto, sem saber onde era o limite da propriedade. Apenas tinha uma ideia. E eu não sabia que tinha zumbido, ou como a maioria das pessoas chama, tinnitus, no meu ouvido até chegar aqui pela primeira vez. Eu moro nos subúrbios. E quando cheguei aqui, era um dia lindo de janeiro. Acho que estava provavelmente uns 20 graus, sem vento. Estava praticamente igual ao que está hoje neste dia de novembro. E eu simplesmente ouvi isso. Algo que eu nunca tinha, bem, eu nem me dava conta disso. Eu nunca passei tempo em um ambiente tão silencioso, mas eu tirei um tempo para caminhar por todo o perímetro, que tem cerca de meia milha quadrada. Então isso dá uma caminhada de 2 milhas. E foi simplesmente empolgante. Eu sabia que eu era a única pessoa aqui. Não havia ninguém por perto por quilômetros e quilômetros. E na minha cabeça eu pensava, isso vai ser meu. Eu assisto vídeos de permacultura no YouTube há 10 anos. Esse vai ser meu projeto de coração. Eu posso pagar por isso. Mal posso esperar para começar. O meu interesse sempre foi em renaturalização agrícola, então isso não é um projeto puro de renaturalização. Eu realmente quero colher alguns frutos do meu trabalho. Pode ser algo que seja apropriado para um deserto, como as alfaifas ou romãs, mas eu quero algo tangível que eu possa usar para me alimentar ou para alimentar o gado, algo assim. Nunca foi um projeto off-grid ou de vida autossuficiente. Eu só queria fazer algo realmente desafiador. Eu gostava da ideia de permacultura e não tinha experiência além de uma horta, na qual eu nem era particularmente bom. Isso era por causa da dificuldade. Se vou me esforçar, preciso saber que será difícil. Não posso simplesmente relaxar, tenho que dar o meu melhor. E algumas pessoas fogem de desafios assim. Tem gente que é assim mesmo. Eu sou do tipo que vai pra cima, trabalha duro e faz acontecer. O que me motivou a fazer isso foi o que eu gosto de chamar de estresse pós-traumático profissional, onde eu estava trabalhando em um projeto internacional de alto perfil. Fomos chamados para dar suporte técnico, pois o projeto estava em uma situação muito difícil e precisava de muitos desenvolvedores com experiência em Django para ajudar a apagar incêndios. Eram dias de 14 ou 16 horas. Tive só um dia de folga em 6 semanas. Quando finalmente cheguei em casa, disse para minha esposa: não sei por que estou fazendo isso. Qual é o sentido? Estou cansado de ficar sentado à mesa, passei todo o tempo longe da minha família, o que não faz sentido, pois você ficou distante deles. Por que você não compra uma propriedade a 9 horas de distância e passa um tempo lá? Eu realmente vejo meus esforços como eu construo uma base forte o suficiente para que minha esposa e meus filhos queiram estar aqui. Eles não vão querer estar aqui em junho, eles não vão querer estar aqui nem em julho nem em janeiro. Mas nos meses mais agradáveis, como nas meias estações, abril na primavera, outubro no outono, o clima aqui é simplesmente incrível. Mas também precisa de alguns confortos para manter as crianças felizes, e precisa de espaço interno. Precisa de algumas árvores, precisa de água melhor, uma infraestrutura melhor. Isso vem acontecendo aos poucos. Aprendi a buscar o que é adequado para este ambiente. Comprei meus módulos de apoio de sonda em leilão, que são lavanderias reaproveitadas dos campos de petróleo, mas incluindo o custo para trazê-los para este local, foi US$ 35 por pé quadrado, e foi uma solução instantânea.
e funcionou muito bem. Estou muito satisfeito, mesmo não sendo o ideal nem uma solução permanente, mas sei que sempre encontraremos um motivo para usar essas estruturas. À medida que consigo mais espaço interno assim e limpo lavanderias que sofreram danos por água e têm isolamento exposto. Isso cria um espaço para minha esposa e filhos passarem o tempo e pode levar a uma cozinha interna que vou querer muito em janeiro. Esse impulso vai se acumulando muito lentamente com o tempo, e eu já falei sobre isso antes, sobre um volante de inércia, onde você começa a girar e parece que o impulso nem é perceptível. Mas à medida que você começa a ganhar impulso e já deu algumas voltas, ele vai ficando cada vez mais rápido até que ganha vida própria. Meus sonhos nunca foram do tipo, vou começar uma plantação de agave ou vou começar um pomar de azufaifas, nunca foi tão claro assim. Eu só sabia que queria que envolvesse árvores. E o motivo de eu ter escolhido essa região em particular foi por causa de uma viagem que fiz com alguns amigos da igreja para Big Bend. Em 2018, quando dirigimos pelo parque e eu percebi a erosão terrível e como essa área claramente recebe eventos de chuvas intensas. E eu descobri que o oeste do Texas tem uma monção de verão. Diferente do deserto de Sonora, onde toda a chuva vem no inverno, esse interesse por permacultura me levou a pesquisar propriedades, mesmo que só de curiosidade, por todo o Texas, Oklahoma e Arkansas. Eu realmente não sabia onde queria estar. Mas depois que fui para Big Bend, decidi: quer saber, eu realmente amo o oeste do Texas. Gosto da cultura, da excentricidade, gosto dos preços, gosto do espaço aberto, as pessoas são simplesmente incríveis. Eu sabia que todos esses requisitos estavam cumpridos. Isso também era importante para mim, pois já tinha pesquisado muito terreno para comprar. Eu me lembro que provavelmente em 2018, 2019, minha esposa e eu olhamos uma propriedade de cerca de 42 hectares a umas 2 horas a oeste de Fort Worth. Lembro que adorei, mas minhas finanças não estavam em ordem. E então a Covid começou e as propriedades em qualquer área metropolitana, quase todas as áreas metropolitanas do Texas, ficaram completamente fora do nosso alcance. Não tem como eu conseguir um espaço decente. Eu estou aqui pelo silêncio. Eu realmente gosto de me sentir pequeno. Eu gosto de entender meu lugar na paisagem. E para mim isso tem muito a ver com fé. Não sei se já falei sobre isso no canal, mas eu sou alcoólatra. E eu fiquei sóbrio com 22 anos de idade e eu tenho uma personalidade muito estressada, muita ansiedade, não, eu gosto de controlar tudo. E aqui fora, isso faz muito parte da minha sobriedade, porque eu não controlo tanto as coisas aqui, eu não sou o responsável por tudo. Para mim, é muito baseado na fé. Isso me coloca no meu lugar e deixa Deus no trono dele, e eu preciso disso. Eu não sinto isso nos subúrbios. Toda vez que eu saio, tem um cortador de grama ligado e eu consigo ouvir o barulho da rodovia. E é sempre assim, sempre tem movimento. Mas aqui fora, eu posso ficar no silêncio e aproveitar esses pores do sol espetaculares. E toda noite eu olho para as montanhas Quitman e vejo o sol se pôr. E até ontem, quando tive um dia horrível, todo o equipamento quebrou 2 vezes. Mas ao menos eu podia olhar para cima e ver o sol espetacular. Sempre há algo aqui fora para apreciar. E eu não posso dizer que no condado de Tarrant eu posso sair e sentir, uau, olha quanta urbanização, quanta gente e quanta poluição sonora. Viva! Estou aqui porque sou apaixonado por aprender. Sempre tem alguém no público que tenha um conjunto de habilidades que me interessa muito. Às vezes converso com meteorologistas ao ver uma nuvem parede ou com geólogos quando tenho dúvidas sobre o calcário sob meus pés. Eu consigo conversar com pessoas realmente inteligentes que sabem muito sobre algo que eu gostaria de saber, e isso não seria possível se não fosse pelo YouTube. Eu realmente luto aqui com a ansiedade porque eu não moro aqui. Isso é um projeto em tempo parcial, mais ou menos. Eu venho aqui todo mês, mas só fico uma semana porque não é o melhor ambiente para meus filhos aqui. Eles precisam socializar, eles precisam da nossa igreja. Eles precisam de recursos que não existem em uma cidade pequena como esta. Quando venho para cá, tenho um plano e 3 semanas para pensar diariamente. O que preciso fazer? O que quero realizar? Qual a tarefa mais urgente? Com quem eu preciso falar para melhorar nessas coisas que preciso fazer? E isso é incrivelmente estressante porque é tempo demais para pensar. Acho que se eu tivesse 2 semanas aqui e 2 semanas em casa, eu seria muito mais eficiente. Seria o equilíbrio certo entre pensar no que vou fazer e depois executar.
Mas isso não funciona para a minha vida. O que isso fez foi me aproximar muito mais da minha esposa e dos meus filhos, porque eu fico fora por uma semana. Então, quando estou em casa, em vez de ser apenas mais um dia, aquele dia agora é precioso. Isso me tornou muito mais intencional como pai. Eu abraço meus filhos toda manhã, no momento em que eles saem do quarto, e faço refeições com eles. Eu não fico preso nas minhas besteiras, nas minhas bobagens, porque sei que vou ficar longe deles por uma semana, e eu vou odiar essa parte, mas de um jeito estranho. Isso é necessário porque me faz valorizar o que eu tenho. É igual com minha esposa, eu estava acostumado a estar sempre com ela. Agora, quando venho pra cá, fico ansioso para conversar com ela à noite. Eu faço questão de dizer pra ela: "Bom dia, meu amor". É a primeira coisa que faço todo dia. Mando mensagem pra minha esposa e mando a mesma coisa pra ela todos os dias. Isso me torna mais intencional, pois passo a valorizar mais o tempo que tenho. E eu não posso dizer que recomendaria passar tempo longe da sua família como uma forma de se aproximar dela, mas foi assim que funcionou para mim. Tudo aqui exige muito esforço físico. É difícil de descrever porque, mesmo tendo equipamentos pesados, tudo nesses equipamentos pesa uma tonelada. Precisamos mover pedras que pesam muito. E o que eu percebo é que estou bem mais travado. Tipo, em casa eu me alongo bastante e faço alguns exercícios de mobilidade. Mas aqui fora, como eu tenho que ficar sentado no carro por muito tempo, isso trava meus músculos. É bem difícil para o corpo, mas eu também durmo como uma pedra. Então é diferente, porque quando estou em casa, fico com essa ansiedade sobre coisas que ainda não posso controlar, porque estou planejando projetos para a fazenda. Mas quando estou aqui, eu trabalho tanto e por tanto tempo que no final do dia estou acabado. Hora de dormir é hora de dormir e só preciso pensar no meu dia. Como vou conseguir fazer o máximo possível e ainda assim aproveitar? Esse projeto de muitas maneiras se tornou o meu trabalho. Não é a melhor decisão financeira, ou pelo menos não tem sido, gastar tanto tempo desenvolvendo isso tanto como um projeto quanto como um canal no YouTube. Embora isso esteja mudando com o tempo para aqueles de vocês que apoiam meus patrocinadores, é por isso que eu posso dedicar tempo a isso. Eu fui ao Vid Summit em setembro, em Irving, Texas, que é um subúrbio de Dallas. E eu conheci muitos outros YouTubers que tiveram experiências semelhantes, onde começaram seus canais como um projeto pessoal movido pela paixão. E então isso meio que ganha vida própria e depois se transforma em uma prisão, onde você tem esse impulso e começa por paixão, e depois isso se torna sua renda, e então vira seu trabalho e você perde a paixão. Estou tentando ser muito intencional para não ser sugado pela corrida dos ratos, porque enquanto estou aqui, e especialmente quando não estou gravando porque já tenho conteúdo suficiente, eu simplesmente adoro isso. É tão divertido estar aqui fora, mas operar as câmeras parece uma tarefa, contar uma história toda semana. Vou ser honesto, parece uma obrigação. Eu tento ler o máximo de comentários possível, mas eu poderia passar horas e horas toda semana lendo os comentários e ainda assim não conseguiria responder a todos. Sinceramente, fico cansado. A maioria das pessoas que comentam no canal são legais, amigáveis e bem-intencionadas. Algumas pessoas querem te criticar, algo que eu já sabia que faria parte ao entrar nisso. Sou mais resistente que a maioria, mas isso me desgasta com o tempo. Se você comentar e eu não responder, não é por indiferença. Preciso proteger minha saúde mental e já respondi o mesmo comentário 500 vezes. Estou cansado disso. Então, para mim é como eu consigo fazer dust-ups e continuar fiel ao que eu realmente quero trabalhar e ao que sempre tive na cabeça, que é o agro-rewilding, mas sem ser sugado pela corrida dos ratos. E eu ainda estou tentando descobrir como fazer isso. Hoje tive um problema. O pneu de um caminhão novo furou. E o Daniel estava me dando uma carona daquele lugar até a fazenda. Tem um trecho na estrada que a gente chama de Triângulo das Bermudas dos Equipamentos, onde, se alguma coisa vai quebrar, quase certamente vai ser nesse pedaço entre a estrada do condado e essa fazenda. Já tive uma pane numa mini carregadeira, minha introdução rude ao mundo dos equipamentos. Achei que ia trazer uma mini carregadeira para cá e fazer alguma diferença em 130 hectares em uma semana. É curioso lembrar desse episódio de forma meio constrangedora. Agora que tenho experiência operando máquinas pesadas, isso faz com que minha ingenuidade naquela época pareça gritante. Mas acho que isso também é típico dos empreendedores: otimismo irracional. Perdemos quase uma semana tentando colocar a mini carregadeira na carreta.
Eu era totalmente novo nisso e estava contando com outras pessoas para me dizerem como resolver isso, mas ninguém conseguia me dar a resposta, e eu realmente precisava aprender a fazer isso sozinho. A única alternativa é passar pela escola da vida, aprender do jeito mais difícil, e aí você aprende algumas lições que nunca vai esquecer. Mas isso já aconteceu comigo com a Tacoma. Eu decidi pegar um novo caminho para o rancho que não deu certo, mas eu nem sabia como colocar minha caminhonete na tração 4x4 reduzida. Quero dizer, eu era tão inexperiente com qualquer tipo de equipamento, mas agora eu tenho um trator de esteira, uma mini escavadeira, um caminhão classe 6. Tipo, é realmente engraçado pensar na diferença entre quando eu comecei e onde estou agora, onde a gente realmente tem uns equipamentos bem pesados e como é importante manter essas coisas funcionando. Os cronogramas de manutenção, as ferramentas necessárias para dar suporte, os fluidos que vão nesses equipamentos, a graxa, todas essas coisas. E sabe, quando você é como eu e está tentando focar nas plantas e quer plantar as coisas, a última coisa que eu quero fazer é dirigir 9 horas, deixar minha família por uma semana e vir aqui trocar o óleo de um trator de esteira. Será que vale a pena gastar meu tempo nisso ou seria melhor deixar Daniel e Brandon cuidarem? Preciso entender como o equipamento funciona, mas isso realmente faz o projeto avançar? Porque eu sou dono de empresa já faz muito tempo. E eu percebo que, mesmo em um projeto como esse, meu tempo é melhor aproveitado aprendendo todos esses diferentes elementos, para que as pessoas que estão vindo me ajudar e a equipe que consegui montar sejam realmente as que vão impulsionar o projeto para frente. Que eu não fique atolado nos detalhes e não me perca nas coisas mundanas para que eu continue nos impulsionando para frente e possamos avançar cada vez mais. Mas eu também gosto muito de colocar a mão na massa, porque esse é o verdadeiro motivo pelo qual comecei. Então, não quero perder essa paixão. Se eu ficar preso na mentalidade de planilhas de escritório, quão animado eu vou ficar para tentar tocar um projeto de renaturalização agroecológica? Não muito. Os planos mudaram várias vezes sobre como farei isso, pois é um deserto. Se você vai fazer qualquer coisa com plantas, obviamente tudo gira em torno da água. Comecei com as banheiras de terra, que não são ideia minha. Isso veio provavelmente umas 100 pessoas já me mandaram o mesmo vídeo sobre Zait Pits, Earth Smiles, Booms, ou seja lá como você queira chamar. Basicamente é a mesma ideia. É um buraco no chão onde a água escorre pela paisagem, se acumula e infiltra, ficando disponível para as plantas encontrarem em um lugar concentrado. Mas o único motivo pelo qual eu chamo isso de banheiras de terra é porque é feito para ser escavado com máquinas. Eu não acho que seja um bom uso do tempo de ninguém ficar aqui cavando com pá. Faz muito mais sentido cavar com equipamento, e equipamento não cava círculos pequenos. É muito mais fácil usar uma mini escavadeira ou, como aprendi quando cavamos nossa latrina, apenas uma única pá de uma mini carregadeira já é suficiente para fazer o tamanho da banheira adequado para essa paisagem. Quando tentei semear, apenas espalhei as sementes. Afinal, é isso que se faz ao plantar, certo? Você joga as sementes. E não, eu só. Aquilo acabou sendo uma ração muito cara para ratos e pássaros. Apareceu um pouco de sorgo, mostrando que está funcionando. Também tivemos bastante chuva naquele ano. As sementes que não foram comidas se saíram muito bem, o que foi animador. Mas agora, nesse segundo ano, estou feliz por ter deixado as banheiras de terra para trás, porque eu não sei nem como teria feito conteúdo. Não tem muito o que mostrar quando não chove. Este ano está sendo uma seca excepcional. Tivemos 5 polegadas de chuva e a minha média deveria ser 12. Está bem ruim. Mudar para o método de agrofloresta sintrópica fez muito mais sentido. Primeiro, por focar em alimentos, e segundo, por estar mais alinhado com minha abordagem de floresta no deserto. O benefício das banheiras de terra é estimular o crescimento da grama e, futuramente, permitir fazer a sucessão até chegar ao plantio de árvores. Enquanto a abordagem sintrópica faz tudo acontecer o mais rápido possível ao mesmo tempo. E para facilitar isso, eu fiz terraços. Fiz uma parceria com meu vizinho Bill, que nos deixou usar um pouco da água do poço. Isso também mantém o poço ativo, garantindo água limpa e pronta para uso. Mas para dar suporte ao trabalho envolvido no terraço, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. O trator de esteira não funciona sozinho. Todos os fluidos necessários para mantê-lo, o combustível, o transporte, os corretivos de solo usados ali. Como você acessa um terraço que está nessa encosta super íngreme? Tem uma inclinação de 23%. A maioria das pessoas não percebe, na verdade, já ouvi esse comentário de voluntários que vêm aqui várias vezes. Uau, é muito mais íngreme do que eu imaginava. Esse acesso tem sido um problema. Como eu coloco os corretivos do solo exatamente no lugar onde eles são necessários?
Mas tivemos muito sucesso. Finalmente tenho árvores crescendo no rancho Dusty Dust-Ups. Principalmente é a Parkinsonia oculata, que é o palo verde mexicano, está crescendo muito rápido. Essas raízes já devem estar estabelecidas, mas quero irrigar por mais 6 meses, talvez até um ano, ou pelo menos mais um verão, para garantir que se estabeleçam de vez e se desenvolvam bem. Agora que consegui criar um pouco de impulso e obter algum sucesso em uma área bem pequena, já temos outros terraços construídos. E agora eu quero realmente começar a aplicar os corretivos de solo e tudo o que vai ser necessário para não ficar restrito a 325 metros quadrados. Quero chegar ao ponto de ter 14 hectares realmente ativos. Não tenho prazo, pois isso depende do meu aprendizado e do orçamento, que é algo muito real. Vocês são muito eficientes em me ajudar a gastar meu dinheiro. Se eu tivesse seguido todos os conselhos, teria falido no primeiro episódio. É aquela mentalidade americana de eficiência, mas você pode ser eficiente indo para o lado errado. Eu tento gerenciar esse projeto das TUPS com foco em gestão de riscos, onde eu busco correr risco o suficiente para aprender algo e realizar algo significativo, mas sem apostar tudo nisso. Nesse sentido, sinto que tenho sido muito bem-sucedido. A única coisa idiota em que desperdicei completamente meu dinheiro foi um implemento para encher sacos de areia, onde comprei o equipamento já sabendo o que eu ia construir. E como eu tive a experiência de tentar construir com sacos de areia, percebi que esse negócio enche os sacos de areia muito rápido, mas não os enche de forma uniforme, e esse foi um erro de US$ 10.000. No entanto, todo o veículo que eu trouxe para cá foi um sucesso. Não houve nenhum erro catastrófico ou nem mesmo perto disso. Só fui gastando dinheiro aos poucos em coisas que têm valor e podem ser vendidas. Aquele trator de esteira, mesmo eu tendo pago pouco menos de 30 mil por ele, não é como se esses 30 mil tivessem simplesmente sumido. Ele pode ser vendido por quase o mesmo preço que eu paguei. O único verdadeiro buraco de dinheiro tem sido o YouTube, onde não sou eu mesmo quem edita os vídeos. Eu tenho um editor e um produtor para me ajudar a pensar nas histórias que posso contar, porque eu realmente não quero publicar conteúdo do qual eu não me orgulhe. E realmente ajuda ter outras pessoas envolvidas, profissionalmente envolvidas, para garantir que eu esteja contando uma história coerente e interessante para as pessoas e também relevante para o que estou fazendo. Não quero criar conteúdo só por criar, minha verdadeira paixão é estar aqui fora. O conteúdo só viabiliza o que amo fazer. Trabalho há 2 anos no projeto, 3 anos após comprar o terreno. Os próximos passos são seguir avançando e aprendendo. Não cometer nenhum erro fatal e simplesmente melhorar a cada ano. E isso está acontecendo. Estamos mais devagar do que eu gostaria, conseguindo o progresso necessário para seguir com isso. Vai ser mais daquilo que funcionou este ano. Temos um terraço. Este ano quero ter vários terraços. Aprendi que quebras de equipamento podem atrasar e prejudicar meu planejamento. Não posso dizer exatamente quanto vou conseguir fazer. Minha promessa sincera é continuar aprendendo, aplicando as lições, indo mais rápido para que eu possa plantar cada vez mais árvores e cobrir cada vez mais o terreno com grama em toda esta propriedade. Esse vai ser um projeto para a vida toda para mim, mas eu tenho adorado fazer isso. Mesmo nos dias em que tudo está quebrando, está um calor insuportável e eu não estou me sentindo bem, eu não me arrependo nem um pouco de estar fazendo isso. Eu amo trabalhar nesse projeto. Adoro conhecer quem assiste ao canal, tem sido divertido. Fiz grandes amizades como Daniel e Brandon, que são fenomenais. Eu não conheceria eles sem o Dust Ups, especialmente os jovens voluntários. Acho que é uma experiência muito legal. Isso me lembra quando eu tinha 22 anos, me formei na Universidade do Texas. Meu curso era História Árabe e eu falava um árabe que não era tão ruim na época, mas eu queria ser fluente. Me mudei para o Iêmen porque eu tinha feito um intercâmbio na Jordânia. Quando cheguei na Jordânia no meu último ano da faculdade, eu conseguia meio que conversar com o taxista em árabe clássico, e eu soava estranho. Mas depois de 4 meses na Jordânia, eu já sabia conversar e ter uma conversa decente, mesmo que fosse meio travada. Mas porque o Iêmen é um lugar tão remoto e tão desesperadamente pobre? E claro, isso foi em 2003. Mas por US$ 6.000 isso incluía passagem de ida e volta, um tutor particular por 4 horas por dia, aluguel, comida, algumas viagens, absolutamente tudo, US$ 1.000 por mês. E quando voltei para casa, eu já era muito fluente. Era bom o suficiente para eu provavelmente trabalhar. Mas quando voltei, eu realmente não estava encontrando vagas que me interessassem.
Então eu me mudei de volta para o Iêmen e ensinei inglês por 10 meses, e quando voltei para casa, meu árabe estava sólido. Consegui um emprego profissional em Dallas como corretor de Forex, conversando com clientes do Golfo Pérsico sobre suas negociações de Forex em árabe. Mas eu me lembro de sobrevoar a cidade velha de Sanaa, que parece casas de pão de gengibre. E esse foi o começo de uma das experiências mais memoráveis da minha vida. E quando vejo jovens vindo para cá, sinto que eles estão tendo uma experiência parecida, onde você vem para o meio do nada, perto da fronteira com o México. Aqui fora tudo é real e interessante. Todas as pessoas que vieram aqui são o tipo de pessoa com quem eu quero conviver. A distância e a dificuldade para chegar aqui são o melhor tipo de filtro de pessoas. Nunca veio ninguém aqui com quem eu não tenha gostado de conversar. Eu gostei da companhia de todos. Sempre é uma experiência maravilhosa receber pessoas aqui. E de novo, isso não seria possível sem o YouTube. Para 2025 é isso que eu espero ver mais. Mais do que está funcionando e menos do que não está. Continuar conhecendo mais pessoas. Quero planejar melhor. Quero ter mais sucesso. E quero evitar correr riscos como aconteceu nos terraços, onde tivemos taxas muito baixas de germinação porque não estava chovendo. Atrás de mim está um viveiro que construímos para começar a cultivar árvores e garantir vantagem antes da temporada. Estou muito animado para a próxima temporada de cultivo, mas isso não é o que está imediatamente à minha frente. O que está à minha frente agora é o inverno. E como eu uso esse tempo morto para fazer esse projeto avançar? E isso envolve muita logística e planejamento. Pode ser fazer terraplanagem, abrir novos terraços, mas vamos ver que equipamentos estão disponíveis e o que vai funcionar, que novos problemas vão surgir. E uma das coisas de que eu mais gosto em estar aqui é que a vida nos subúrbios é tão entediante, mas todo dia aqui, mesmo um dia normal, é uma aventura. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.